Uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. Olha só, uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para deixá-la na mesma altura. O que é que significa a nossa condição, a nossa possibilidade de nós não perdermos de maneira alguma a ideia da diversidade humana como um patrimônio e não como um encargo. É evidente que nós estamos com outras pessoas que nem sempre pensam como a gente, olham do mesmo modo, têm a mesma atitude, nos leva a ter a necessidade de compor, ter inclusive de negociar, de evitar que aquilo que é algo absolutamente humano, que é o conflito, ele degenere no confronto. Mas, insisto, a diversidade, ela é um patrimônio imenso e não um encargo. O fato de nós termos várias pessoas de vários lugares, com muitos países, faz com que aumente imensamente nosso repertório de conhecimento, aumenta a nossa disponibilidade de fontes de informação e mais adiante, de competências e capacidades. Por isso, 2020, 2021 não só nos ensinam, em toda essa tempestade que eu antes lembrava, a importância da colaboração, mas o quanto que cada pessoa sozinha, ela nada tem de passo. Eu gosto demais de um rabino judaico, um rabino maravilhoso, que viveu de acordo com a história, ao mesmo tempo em que teria vivido Jesus de Nazaré. E é interessante porque esse rabino, um grande sábio, aliás, inspirou algumas das ideias que aparecem na Bíblia dos cristãos, que eu acho maravilhosa essa ideia, especialmente a ideia do não faça a outra pessoa aquilo que não quer que te faça. Esta ideia é desse rabino que eu vou mencionar, que é o rabino Hillel, H-I-L-E-L. O rabino Hillel, que viveu ao mesmo tempo, de acordo com a crença dos cristãos, no período em que Jesus também vivia, esse homem, com uma sabedoria imensa, disse algo que de maneira curta e direta serve demais para você e para mim. Ele disse 3 coisas em sequência que nos ajudam a pensar, não só a cada um e a cada uma, mas a todas as pessoas. Disse um dia e escreveu, o rabino Hillel: se eu não for por mim, quem o será? Segunda coisa, mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceira, se não agora, quando? Olha que ideia inteligente. Se eu não for por mim, quem o será? A necessidade da iniciativa, do protagonismo, do empreender, do ir buscar. Se eu não for por mim, quem o será? Mas a segunda nos ajuda também. Mas se eu for só por mim, que serei eu? Isto é, a ideia de que isoladamente eu nada sou, perco força, perco energia, perco capacidade. A terceira nos lida com a noção de oportunidade, de ocasião, porque a terceira parte é: se não agora, quando? Se não agora, quando? Em outras palavras, quem sabe faz a hora. Quem sabe faz a hora. Ideia maravilhosa trazida pelo magnífico compositor, também ele, um grande músico, o paraibano, Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, ao escrever quem sabe faz a hora, não espera acontecer, está trabalhando sim com a ideia de iniciativa. Se não agora, quando? E agora sim, é um tempo de dificuldade, é um tempo de turbulência, é um tempo em que nós necessitamos cada vez mais desenvolver nossas capacidades e inteligências, não apenas para que os nossos negócios deem certo, isso também, não apenas para que se tenha lucratividade, competitividade, rentabilidade, produtividade, mas que a gente seja capaz de sustentar a nossa vida, e não apenas no campo econômico-financeiro, ele é decisivo, mas não é exclusivo, mas proteger nossos afetos, nossos cuidados, nossas convivências, em outras palavras, não perder aquilo que da humanidade nós mais recebemos, que é a possibilidade exatamente de não nos rendermos
não nos rendemos ao que esmaga a nossa condição de não termos uma vida pequena, banal, fútil. Nesta navegação no meio da turbulência, nós temos de lembrar que nós somos todos no mesmo barco. Você ganha o pão junto com quem contigo está na companhia e está no mesmo barco. Aliás, na vida em geral, nós estamos no mesmo barco. Não é por acaso que hoje só há alternativa para a nossa agonia quando a ciência colaborativa, possibilidade de iniciativa, quando a esperança ela é ativa em vez de ser mera expectativa de aguardar. Nós só conseguimos alguns caminhos agora no campo da ciência, porque nunca na história houve tamanha colaboração, junção de inteligências e competências, também nas empresas. Nas empresas, aquelas que estão conseguindo atravessar a tempestade que é forte, são aquelas que estão conseguindo agregar energias, inteligências, animações, alentos, sem fingir que a realidade não é brutal à nossa volta, mas sem se render a essa brutalidade, que essa realidade por nós indesejada, nada ficou no lugar, que ela está conosco. É claro, nessa hora que nós temos sim de lembrar, né, nós somos todos no mesmo barco. E numa companhia, mais ainda, você está no mesmo barco e ganha o pão junto. Talvez não saibam, algumas pessoas talvez saibam, mas a palavra companhia é uma palavra que veio da área de navegação. No passado, os romanos gostavam muito de dar nomes aos ventos. E eles gostavam também de dar nomes, né, que serviam para significar o ato das pessoas estarem juntas. Há 700 anos, ainda como uma herança do mundo latino, há 700 anos, nas grandes navegações, que os romanos não participaram, porque não existia mais o império, mas que foi feita, né, a partir do mundo português, do mundo espanhol, né, com financiamento britânico, dos Países Baixos. Essas navegações há 700 anos, quando elas se iniciaram, né, de um modo mais intenso, especialmente quando italianos da área de Veneza, do Vêneto, começaram a ir ali pelo Adriático para outras regiões, numa viagem mais longa, que não era a mera navegação de cabotagem, né, que é aquela que se dá na costa, porque uma navegação que se dá na costa ela é mais segura, mas quando se está em alto mar, tendo de atravessar oceanos, tendo de saber que ficará semanas sem encontrar nada para água, abastecimento, comida, a única coisa que durava como alimento numa viagem de barco há 700 anos e que não estragava tanto era pão. Pão. O pão, mesmo embolorado, mesmo endurecido, ainda dá para degluti-lo, você tira a casca, o que for. Por isso, há 700 anos, a tripulação de um barco era chamada em latim, depois nos outros idiomas, inclusive naqueles que não têm origem latina, né, como é o caso, né, do inglês, era chamada de companhia. Companhia. Sabe por quê? Porque vem de uma expressão completa latina, que é cum pan ia. Cum pan ia, que significa vão com o mesmo pão. Isto é, repartem o pão. É daí, dessa expressão companhia, que nasce a ideia de companhia marítima, companhia comercial, companhia militar. Uma companhia é aquela que está no mesmo barco e ganha o pão junto. E nesse sentido, claro, de novo, citando os antigos latinos, você não controla a direção dos ventos, mas você pode reorientar as tuas velas. E reorientar as velas coloca uma circunstância expressiva, que eu lembrei antes. Ser capaz de ter nitidez em relação a onde se quer chegar. E segundo, que todas as pessoas, a tripulação toda a companhia faça esforço nessa direção. 10 de dezembro de 1920. 10 de dezembro de 1920, nasce na Ucrânia uma das maiores escritoras brasileiras. 10 de dezembro de 2020, centenário do nascimento de Clarice Lispector, uma escritora que, nascida na Ucrânia, veio com 2 anos de idade para o Brasil, com a família foi para a cidade do Recife, né, e depois ela veio para o Rio de Janeiro, até falecer no dia 9 de dezembro de 1977.
nesse tempo de vida, Clarice Lispector construiu coisas inacreditáveis. Aliás, ela brincava sempre, porque veio com 2 anos de idade, que ela nunca colocou os pés na Ucrânia, né, porque tinha sido trazida no colo. E ela, colocada a si mesma como brasileira, sem dúvida, produziu uma obra magistral. Das muitas coisas que Clarice Lispector escreveu, algumas delas circulam, inclusive na internet, dando a ela uma autoria que ela não fez, mas muitas coisas sim o são. O mundo digital tem isso, autorias que caminham para lá e para cá, que não obrigatoriamente são mesmo daquela pessoa. Exemplo, tem uma frase que circula no mundo digital como se fosse da minha autoria, que diz: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Eu gostaria muito de ser o autor dessa frase, mas essa frase é de Benjamin Disraeli, um britânico do século XIX. Eu escrevi essa frase um dia num livro meu, cujo título é Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Sobre gestão, liderança e ética. Nesse livro eu mencionei essa frase do Benjamin Disraeli, mas ela circula como tendo a minha autoria. Ela não o é. Mas Clarice Lispector, que é sem dúvida, até isso é motivo de brincadeira, a mais citada autora da internet no Brasil, com frases que dela não são, vou dizer agora uma que de fato é. Clarice Lispector escreveu: aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Isto é, aquilo que eu desconheço me renova, me recria, me revitaliza. 2020 trouxe para nós, a partir do tombo de rede, uma necessidade urgente de nós olharmos o nosso melhor, como capacidade, como eu lembrava, como persistência, como esperança. Esperança ativa. Não pode haver esperança do verbo esperar. Isso não é esperança, é espera. Tem de ser esperança do verbo esperançar. Esperançar é ir atrás, é buscar, é não desistir. O grande mineiro, escritor, professor, teólogo, filósofo, foi professor da Universidade de Campinas durante décadas, infelizmente morreu há 6 anos, professor Rubem Alves. Professor Rubem Alves, que faleceu no ano de 2014, um mineiro, nascido numa cidade com um nome absolutamente magnífico, que é Boa Esperança. Boa Esperança. Rubem Alves, num de seus livros, faz uma distinção entre otimismo e esperança. Ele diz, Rubem Alves, otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora de você, também nasce primavera dentro de você. Olha só, otimismo é quando, sendo primavera fora de você, também é primavera dentro de você. Esperança é quando, não sendo primavera do lado de fora, continua a primavera possível dentro de você. Esperança é quando, do lado de fora, havendo dificuldade, havendo deserto, havendo infertilidade, no sentido primaveril, a gente é capaz de construir, de fazer em nós a possibilidade da primavera que é interna. Por isso, outra vez, esses são tempos de esperança ativa, tempos em que nós nos colocamos nos caminhos, lembrando que ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. E esse enfrentar, ele sem dúvida nos coloca também na necessidade de juntar as nossas capacidades e as nossas ainda não capacidades. De novo, Clarice Lispector, aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não... É só nós observarmos. Nós, ameaçados por um movimento pandêmico, de repente, fomos obrigados a lidar com isso de vários modos. Cautelas, cuidados, distanciamentos. Assim que houve uma diminuição daquela situação em que houve alguma retomada daquilo que era familiar para nós, nós voltamos a práticas que acabaram reduzindo, num determinado momento, o risco existente e depois fizeram com que ele saltasse outra vez. Olha só, a gente se habitua com aquilo que é o menos quando a gente poderia e precisaria ter
aquilo que acaba sendo melhor. E uma liderança, seja onde for, é aquela que tem, sim, como eu dizia, a excelência como um horizonte. E uma pessoa, para ter excelência, ela, acima de qualquer coisa, precisa ter humildade intelectual. Humildade intelectual. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro. Humildade não é subserviência. Uma pessoa humilde é aquela que tem disponibilidade, inclusive, para mudar para melhor. Uma pessoa que não tem humildade, ou ela, sendo arrogante, acha que já sabe, ou ela está acomodada. Num mundo de mudança e velocidade, em que as coisas se alternam de um modo inesperado, a pessoa que se ancora nos modos anteriores de fazer, apenas porque eles eram mais confortáveis, e eu estava acostumado a fazer desse jeito, eu sempre fiz assim, isso é um risco. Vocês imaginem, uma estupenda cantora gaúcha que agora mora em Portugal, Adriana Calcanhoto, ela gravou um álbum há alguns anos usando, para título do álbum, né, a primeira frase de uma música magnífica que ela canta tão bem. E essa música, inclusive, representa para mim, nesse primeiro verso, que é o nome do álbum, né, aquilo que aconteceu em 2020, quando ela canta "Nada ficou no lugar". Nada ficou no lugar. As coisas se mexeram de vários modos. Eu, Cortella, desde o dia 16 de março de 2020, que eu estou em isolamento quase completo, quando saio eu faço de modo protegido, cuidado, e em distanciamento completo. Eu estava habituado até 15 de março, né, de 2020, um domingo, foi minha última atividade externa mais expressiva num programa de TV, que já tinha ausência de público, já não tinha pessoas circulando, e atenção, hein? 15 de março, que foi a minha última atividade externa expressiva, não havia nenhum óbito ainda. O primeiro óbito confirmado foi 17 de março, portanto, vocês imaginem, né? E eu, habituado a viajar, cada dia estava numa cidade, no mínimo 1 a 2 vezes por mês, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no Nordeste, em palestras fora do Brasil, dentro do Brasil, viajando, fazendo coisas, e nada ficou no lugar. Ou eu me dispunha, como tive que me dispor, a aprender a fazer de outro modo, a lidar de outra maneira, a reinventar as maneiras e caminhos, né, das atividades, das minhas equipes de trabalho, daquilo que é a produção de livro, do contato com as pessoas. É raro acontecer o que aconteceu há pouco, quando, ao ser anunciado, algumas pessoas, ao baterem palma, eu consiga ouvir a palma, que quase sempre, desde março de 2020, minhas palestras sendo virtuais, né, eu não tenho, né, nenhum tipo de retorno, exceto, vez ou outra, visual, né, em que eu vejo pessoas, a depender, né, da plataforma que está sendo usada, né, mas ainda assim, mudou. Ah, mas você, 46 anos, sabe, né, de trajetória, professor. Não, eu preciso reaprender a fazer tudo inédito? Não. O que eu estou fazendo aqui agora? E vou fazê-lo, né, até por mais 27 minutos. O que eu estou fazendo aqui? Uma coisa que é uma aula expositiva, que é uma coisa que é antiga, que eu fazia assim há 46 anos, há 45 anos, há 44 anos, e que depois foi sendo alterada, mas algumas coisas não mudaram. Se você hoje pudesse, na cidade onde estivesse, não estiver aí dentro, né, dentro de um local onde todo mundo está junto, se eu pudesse sair para comer fora, eu aqui em São Paulo, onde vivo, eu não sairia e entraria no restaurante se eu pudesse sair, porque nele estaria escrito: temos os melhores fornos micro-ondas da capital paulista. Mas tivesse escrito que tem fogão a lenha, eu entraria. Por quê? Porque tem coisa que é antiga, mas não é velha. Não confunda antigo com velho. Antigo é aquilo que tem bastante idade, velho é aquilo que não tem mais lugar, não tem mais vitalidade. Antigo não é velho. Uma aula expositiva, que é o que eu estou fazendo agora, ela é uma coisa que é antiga, mas não é velha. Será que eu uso, às vezes, PowerPoint, Datashow?
quando precisa. Nesta minha fala, não haverá nenhum slide, nenhum template, porque para o modo da reflexão não é preciso que eu faça. Quando precisa, eu uso. Mas eu tenho que ter humildade para aprender a fazer. Não posso achar que eu já estou pronto, que eu já estou concluído. Evidentemente. No mundo que muda e muda com velocidade, o risco é eu, Cortella, ficar ultrapassado, com uma diferença, você sabe. Até há 20, 30 anos, ficar ultrapassado era só ser passado para trás. Aí você acelerava e alcançava. Agora, ser ultrapassado é ser jogado para fora da estrada. E para você voltar para a estrada, é preciso um esforço muito maior.